A estreia dos sonhos de Renato Gaúcho contra o Palmeiras não só aconteceu, como foi um verdadeiro nó tático no Palmeiras. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que o Renato Gaúcho fez de diferente em relação ao Fernando Diniz para vencer essa partida contra o Palmeiras. Muita solidez defensiva, equipe agrupada e equilibrada acima de tudo. A palavra-chave nesse vídeo é equilíbrio. Renato Gaúcho mudou o esquema de jogo para 3 volantes, 4-3-3, como eu já tinha falado no outro vídeo, para tentar ocupar os entrelinhas. Embora no primeiro tempo tenha tido dificuldade para ocupar esses espaços, o Palmeiras conseguia com áreas por dentro, o Flaco saindo dos zagueiros conseguia ter superioridade no meio. Mas ainda assim era uma equipe que com o Hugo Moura na frente dos zagueiros tinha bastante equilíbrio defensivo. O Vasco sofreu pouco nas transições, o que era um problema no Diniz, e também nas bolas paradas defensivas. Foi um jogo, na minha visão, muito bom. Lembrando, foi uma estreia contra o líder até então do Campeonato Brasileiro, e eu vou, na pranchetinha, mostrar para vocês como essa equipe entrou em campo. É importante a gente dizer. Houve alguns posicionamentos diferentes. Vamos ver aqui na prancheta. O Vasco construía ofensivamente na seguinte forma: 3 zagueiros, Saldívia pelo lado direito, Robert Renan pelo lado esquerdo, e por dentro o Hugo Moura, que jogou como primeiro volante, descia para iniciar essa construção. Algumas diferenças em relação ao Fernando Diniz. Em primeiro lugar, os laterais estavam espetados, mas não num posicionamento tão avançado assim, mais equilibrados aqui nessa zona do campo, tanto ele como o Lucas Piton. Thiago Mendes, diferentemente do que ele jogava contra o Diniz, por essa faixa do campo, descendo para a primeira zona de construção, estava na segunda linha ao lado do Tietê. E o Nuno, novamente pela direita, para mim não rendeu, mostrou que ele ainda tem dificuldade para jogar nesse setor, também se aproximava um pouco mais. E por dentro, o Andrés Gomes, do David, mesmo o Andrés tendo essa liberdade para ir do meio para a esquerda, onde o Vasco na primeira etapa teve mais volume ofensivo, né? Foi pelo lado esquerdo. Só que o Vasco no primeiro tempo sofre o gol, na minha visão, de um passe inteligente do Marlon Freitas. Nesse posicionamento aqui, o Vasco se defendia dessa seguinte forma também, no 4-1, 4-1, deixa eu descer aqui os laterais. O Vasco então se defendia no 4-1, 4-1, né? Formava essa linha aqui de 4, a primeira linha de 4 aqui, e o Vasco se defendia da seguinte forma, é isso aqui. O Nuno descia por dentro, ficava o Tietê e o Thiago Mendes à frente do Hugo Moura, que era responsável por fazer essa diagonal curta entre os volantes, número 7, número 10, supondo que seja o Tietê, e o Thiago Mendes, era ele que fazia essas entrelinhas para evitar esse passe por dentro. Mas o Marlon Freitas ocupou esse espaço, achou o passe no Flaco e ele venceu o duelo individual contra o Lucas Piton. E o Renato Gaúcho foi para o segundo tempo mudando o jeito dele jogar. E isso é a capacidade de adaptabilidade que o treinador do Vasco tem. Ele viu que o Vasco estava tendo pouco volume ofensivo e ele mudou o esquema para um 4-2-3-1. Tirou o Lucas Piton no intervalo, colocou o Cuiabano, atacando muito por dentro, como eu já mostrei em outros vídeos aqui. Andrés Gomes foi um pouco mais para o corredor, tendo a liberdade para fazer esse corredor, e o Cuiabano atacando o espaço entre ele e o centroavante. E o Vasco teve um pouco mais de volume ofensivo. Depois entrou o Rojas, dando no meio de campo mais mobilidade e fazendo o time andar um pouco mais. E o Tietê depois sai também e o Vasco consegue crescer. É impressionante que mesmo jogando, na minha visão, numa posição que não é privilegiada para ele, o Thiago Mendes rende em qualquer lugar do campo, inteligência, QI de jogo. No primeiro gol que ele faz, ele mapeia, olha para os dois lados, sabe onde ele está, acelera, o David faz uma parede, coisa que o Vasco também não teve nos últimos jogos, e marca. E no segundo gol, impressionante, como o Cuiabano e o Paulo Henrique pisaram na área, né? Isso é um ponto, na minha visão, que é fundamental para uma equipe que não conta com centroavantes tão qualificados assim. O gol do Cuiabano importante para dar também confiança, e mostrou o Vasco muito sólido defensivamente. Talvez tenha sofrido ali no abafa nos momentos finais, mas não foi tanta pressão assim. Outro ponto que eu anotei importante: o Vasco também não teve nenhum problema para quebrar bola, para jogar longo, para não construir de pé em pé. Renato não tem esse problema. O jogo acaba com
com a posse de bola 50-50, um jogo equilibrado. O Palmeiras também não é uma equipe, na minha visão, que é acostumada a ter a bola o tempo inteiro. Só que quem finalizou mais foi o Vasco, competiu mais, venceu mais duelos, sofreu menos na sua própria área. Acho que os dias de treino do Vasco facilitaram, o Palmeiras jogou uma final contra o Novo Horizontino, mas a postura do time para mim foi diferente. Isso mostra que não foi só o posicionamento dentro de campo, foi também a postura. O Palmeiras teve um chute no primeiro tempo, o Vasco subiu as linhas na segunda etapa e merecidamente, na minha visão, venceu o jogo. Teve mais finalizações, teve mais chances de gol e mostrou que organização defensiva é o primeiro ponto para uma equipe vencer os jogos. Sofreu gol, é verdade, no erro do Lucas Piton. Ainda não está tudo bem, ainda não está tudo uma maravilha, só que já é o caminho de um trabalho, de uma equipe que tem muitas limitações, um elenco que é muito deficiente, e o Vasco ainda assim conseguiu vencer uma das principais equipes, se não a principal do Campeonato Brasileiro nesse momento. É uma vitória maiúscula, estreia de um treinador, é uma equipe que vinha perdendo na lanterna e o Vasco consegue melhorar. Eu vou fazer outros vídeos analisando um pouco mais como essa equipe deve se portar nos próximos jogos. Ainda tenho receio na questão ofensiva. Os dois centroavantes, Spinelli e Brenner, não mostraram para o que veio. Marino e Nestroza sequer entrou. Foi o Watson que entra pela direita também. Mas assim, hoje o momento é destacar essa organização defensiva e o coletivo. Muitas vezes você precisa abandonar o modelo antigo, que era o que o Vasco jogava, com bola no pé, jogo apoiado, e ser um pouco mais equilibrado. Quero saber de vocês aqui embaixo, é muito importante o seu comentário, comente aqui embaixo. O que você achou dessa aula tática do Renato Gaúcho? Você esperava isso? Você acha que esses dias de treino ajudaram o Vasco? E qual a sua expectativa também para o jogo contra o Cruzeiro? O Vasco vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, jogo dificílimo, o Cruzeiro super pressionado depois da derrota para o rival. E a gente vai falar bastante sobre esse jogo. Também pedi muito importante, deixe aquele like. Seu like é fundamental para o nosso crescimento. Não se esqueça de compartilhar o vídeo nos grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp. E, como sempre, se inscreva no canal. E último recado, o primeiro link está aparecendo aqui embaixo. Compre agora, adquira o mini e-book Fases do Jogo para você discutir na mesa de bar, com a sua família, com seus amigos, sobre os conceitos básicos. Você tem que saber os conceitos básicos para falar sobre o futebol. Sabe o que é transição ofensiva, organização defensiva, enfim, todos os aspectos do jogo. Eu convido você a clicar no link, uma oferta especial para todos os inscritos aqui do Tática Vascaína. E você já sabe, né? Eu sou João Pedro Fará, aqui do Tática Vascaína, e eu mudo a sua forma de ver o Vasco jogar.